Boa tarde, meninos do quarto ano. Como é que vocês estão? Todo mundo em paz? Todo mundo bem? Hoje é dia 2/10/2020. Estamos no mês de outubro, só faltam 2 meses, sem contar esse mês de outubro, para o ano acabar. Então, tá passando muito rápido esse ano, mesmo tendo acontecido tantas coisas desagradáveis. Mas tudo que acontece na vida tem uma permissão divina, não é verdade? E esse ano tá acontecendo isso por permissão de Deus. Então, vamos continuar e vamos prosseguir, que no próximo ano virão novas bênçãos em nossas vidas, tá? Vamos persistir, que vai dar tudo certo, tá? Hoje eu quero que vocês abram o livro didático de vocês. Vou esperar vocês pegarem. Tô esperando. Vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peguem os livros de vocês de geografia e vão para a página 198, tá? Hoje a gente vai falar de diversidade cultural. Mas, tio, o que é diversidade cultural? A palavra diversidade, ela vem de diferenças. Diversidade, diversos, quer dizer plural, quer dizer várias coisas e coisas diferentes, não coisas iguais. Então, a gente vai ver todas as diferenças da nossa cultura, do nosso Brasil. O Brasil, ele é um país enorme, um país gigantesco. Então, ele vai possuir muitas culturas, muitos costumes, muitas comidas, que não dá para definir o Brasil falando só de uma região ou só de um canto, porque o Brasil é muito grande. O Brasil é um país continental. Quando a gente diz isso, a gente está dizendo que existem continentes que são do tamanho do Brasil ou quase do mesmo tamanho. Falta um pouquinho para ficar ali perto. A gente vai começar lendo na página 196 sobre esse assunto, tá? O Brasil é um país extenso. Devido a isso, apresenta muitas diferenças entre os seus habitantes. O povo brasileiro é formado do encontro de muitos povos. A população brasileira se caracteriza pela grande diversidade étnica e cultural. Étnica é uma palavra, né? Tem étnico, etnias. E ela fala, essa palavra étnico, ela vai denominar diversas culturas. Etnias são pontos específicos de população, tá? Uma etnia, ela é uma coisa muito ampla, tá? Aqui a gente vê 3 fotos. Uma negra de trancinhas, uma menina branca de cabelinho curto liso e uma índia com o rosto pintado. Essa negra é descendente de africana e africanos. Essa índia é descendente de índios brasileiros e essa branca provavelmente é descendente de europeu. Nós temos essas 3 etnias principais que formam a população brasileira num todo, que formam o Brasil, a população como ela é, a cultura como ela é. E a cultura, ela está baseada nos costumes, na alimentação, na manifestação religiosa, no modo de se vestir, etc. Essas coisas todas, o que acontece com o povo, ela vai formar essa cultura de um país, tá? Vamos para a página 197, que vai dizer assim: antes da chegada dos portugueses ao Brasil, os únicos povos que viviam aqui eram os índios. Existiam várias nações indígenas.
principalmente no litoral. Eles apresentavam suas diferenças, como a língua, o modo de se alimentar, o modo de se vestir e tudo mais. Os indígenas tinham uma forte ligação com as florestas, a natureza, e utilizavam tudo o que podia da natureza. Ou seja, os indígenas, eles não exploravam nada. Eles viviam do extrativismo, eles extraíam da natureza aquilo que eles precisavam, mas eles não destruíam a natureza. Eles conseguiam viver da natureza sem precisar destruir ela como nós vivemos destruindo a natureza, tá? Eles andavam nus ou seminus, pintavam o corpo com tinta feita de plantas e utilizavam muito artesanato também. Quando a gente fala que os índios andavam nus e seminus, tem uma explicação. Não era porque eles diziam, oh meu Deus, eu vou andar pelado porque eu acho muito, muito bonito. Eu acho bacana andar nu. Eles não tinham esse preconceito de que não se podia andar nu. Provavelmente eles cobriam as partes íntimas, as mulheres provavelmente deixavam os seios para a mostra, como muitas vezes, mas cobriam suas genitárias. Mas se pintavam também e tudo mais. Mas, tia, por que isso acontece? Acontece deles estarem nus e seminus e os portugueses vestidos e tudo mais. Era da cultura europeia estar vestido com todos aquele aparato, porque também eles precisavam estar vestidos com todo aquele aparato. Por quê? A Europa é muito fria, principalmente na época do inverno. O inverno europeu neva, cai granizo, fica muito, muito, muito frio. E eles precisam daquelas roupas. Como os indígenas, por exemplo, norte-americanos, precisavam de roupas de couro de alce, couro de urso, para ficarem aquecidos durante o inverno, que é muito parecido com o europeu. Eles estão ali na mesma faixinha, lá dentro do Trópico de Câncer. Então, eles precisavam daquilo. Os índios brasileiros, eles não precisavam, também por causa da falta de necessidade de aquecimento. Nós vivemos em um clima tropical, então é muito quente para precisar usar uma roupa cheia de aparatos para precisar se esquentar. Então, principalmente os índios do litoral, eles não necessitavam de tanta roupa porque é muito quente. É tanto que quem vive no litoral, que mora perto da praia, vive de biquíni. Usa muito biquíni. Por quê? Porque é muito quente a região litorânea. Imagina quando não era só asfalto, né? Era o natural. As florestas ainda eram preservadas, então devia fazer mais calor ainda, porque chovia muito mais do que chove hoje em dia, tá? E os indígenas, eles deixaram a população nativa, que chama, a palavra certa é população nativa, ela deixou muitas marcas. Deixou marcas no nosso vocabulário, deixou marcas na nossos instrumentos, na nossa culinária, na nossa forma de medicina. Por exemplo, no vocabulário, usamos muitos nomes, como Ubiratã, Iracema, Tainá, Tijuca, Ipanema, Maracanã, Jundiaí, Capim, Caju, Pereba, Pipoca e Canoa. São todas palavras descendentes de índios, são palavras nativas. E os instrumentos, por exemplo, as canoas que usamos eram um meio de transporte usados pelos indígenas, ou seja, os indígenas saíam nessas canoinhas nos rios, porque eles se utilizavam mais dos rios do que de qualquer outra coisa para poder se transportar, né? Que eles viviam dentro das florestas, então eles utilizavam muito. Muitas comidas, como a mandioca, por exemplo, são influência de indígena. Da mandioca usamos a farinha, do que se fazemos pirão, tapioca e beiju. Temos ainda o caju, o guaraná, o milho, a batata doce, o amendoim, o abacaxi e o mamão. São plantas, são frutas que davam aqui no Brasil e eles não precisavam fazer nada para terem elas. Era só esperar chover que ali ia ter
aquela fartura para eles, tá? Os indígenas usavam ervas para a cura de alguns males. A alfavaca, que combate a prisão de ventre, o boldo para problemas digestivos, eram usados por eles, ou seja, eles não conheciam a química da tabela periódica, por exemplo, mas eles conheciam os bens da natureza que faziam bem ao humano. Eles também aproveitavam os vegetais, o barro, as escamas de peixes e as penas de animais para construir vários artesanatos, como bolsas trançadas, como os fios de fibras, esteiras, redes, colares, pulseiras e brincos de sementes. A rede era usada para dormir, entre tantas outras influências. Os portugueses foram os primeiros europeus a chegar ao Brasil. E quando aqui chegaram, acharam os habitantes estranhos. Outros povos também vieram para cá, como os holandeses, franceses, espanhóis, italianos, japoneses, alemães, árabes e poloneses. Então, o Brasil ele teve muita gente que veio de fora e que veio como migrante para o nosso país, tá? Nesse a gente tem essa pintura da chegada dos portugueses à praia de Boa Viagem, Porto Seguro, na Bahia, tá? E muitos dizem que, por exemplo, que os portugueses, eles chegaram ao litoral do Brasil cansados da longa viagem no Oceano Atlântico, debilitados porque tinham viajado muito, alguns doentes, e foram cuidados pelos índios, mas depois os portugueses não retribuíram de tal forma e, aconteceu o que aconteceu. Muitos índios foram mortos e dizimados. Muitas tribos que eram rivais foram colocadas juntas para viverem no mesmo local, sendo que cada uma tinha seu território, já tinha suas formas de poder, que os portugueses chegaram e denominaram como erradas. Isso foi um preconceito muito grande, porque eles não conheciam e eles disseram que estava errado. Então, é a mesma coisa de tia chegar na casa de vocês, ver vocês, sei lá, fazendo alguma coisa e dizer, tá errado. Não tá errado, é uma prática da casa de vocês. Então, os portugueses fizeram muito isso, tá? Algumas influências europeias. Tia falou que aquelas 3 menininhas, uma era descendente de índio, uma era descendente de negro e a outra era descendente de europeu. Então, tia vai falar aqui dos europeus, tá? Além da influência indígena, temos também a influência europeia na formação do povo brasileiro, por exemplo. Dessa influência europeia, a gente vai ter a língua portuguesa, que é a que nós falamos, mas essa língua portuguesa ela não é tão europeia, porque ela já sofreu muitas modificações até se tornar o que ela é hoje. Tem muito das línguas indígenas que já existiam aqui dentro e foram passando de geração em geração. O cristianismo católico e algumas festividades cristãs, como procissões, festejos e celebrações, também são cultura europeia, vieram com os europeus, com os padres, com os frades, com todo o corpo clérigo que veio da Europa, né, o clero, a parte religiosa, que veio para o Brasil tentar catequizar os índios e tudo mais. As festas juninas, o carnaval, o bumba meu boi, as cavalhadas, o fandango, o pastoril e entre outros. Muita coisa que existe no Brasil de festas religiosas ou que eram religiosas e passaram a ser profanas, são vindas da Europa. Por exemplo, o carnaval é uma festa que veio da Europa. As festividades juninas eram para marcar tanto a colheita, como a gente já estudou, como também a festa do santo, né? São João, São Pedro e tudo mais.
as brincadeiras de rodas e cantigas, a arquitetura na construção de casas. Quando a gente vai no centro histórico de João Pessoa, de Recife, vai em Olinda, vamos ver muito essa parte da construção histórica dos locais, que veio dessa arquitetura europeia, tá? Bacalhau, pastel de Belém, ambrosia, fios de ovos e etc. Todos são coisas que vieram da Europa. E lembra que tia falou das comidas? Então, elas são importantes e todos os povos que chegaram trazem o costume de suas comidas. Então, isso vai influenciar na nossa cultura, tá? Os portugueses, quando chegaram ao Brasil, começaram a colonizá-lo. Não foi bem isso, foi meio que uma invasão e que hoje eles colocam como colonização, mas foi mais uma invasão do que uma própria colonização, porque eles levaram muito dos nossos bens e não ficaram aqui. De início, eles tentaram escravizar os índios, mas não deu certo e trouxeram os negros da África para o Brasil como escravos. Os negros também trouxeram seus costumes e sua cultura. Os portugueses tentaram escravizar os índios dizendo que eles não tinham alma. Mas eles tinham sim, sempre tiveram alma os índios. Mas não era dito isso. Então, por não ser dito isso, era permitida a escravização porque não era gente, mas eram pessoas, né? Então, como os índios conheciam mais o Brasil, os terrenos, a geografia do Brasil, eles conseguiam fugir, eles conseguiam armar emboscadas portugueses. Então, trazer os negros africanos lá da África foi mais fácil, porque eles eram separados de suas famílias, eram separados de seus povos, e ao chegar aqui não conheciam nada, então era muito mais difícil deles fugirem do que os índios que já eram aqui da gente aqui do nosso país. E muitos dos índios morreram mais índios do que sobreviveram, tá? Os índios, eles trouxeram, os negros africanos, eles trouxeram também influências no vocabulário, na culinária, em temperos, religião, divindades, práticas de esporte, música e festividades, como por exemplo, no vocabulário as palavras como quiabo, caçula, dengoso, cachaça e angu são todos de influência africana. Na culinária a gente tem o vatapá, mungunzá, caruru, chuchu, acarajé, que são muitas, como também a feijoada, muitas dessas coisas que não existia e passou a existir depois que os negros chegaram. Os temperos também, como azeite de dendê, pimenta e leite de coco, que são muito utilizados principalmente na culinária baiana, que é onde existe o maior remanescente desses escravos africanos. Na religião, temos o candomblé, a umbanda e a quimbanda. São exemplos de religiões de matriz africana, que é diferente da nossa, quem é cristão, né? Mas que nós devemos respeitar do mesmo jeito, tá? Algumas divindades religiosas, como Iemanjá, tem muita gente que vai pra praia no final do ano para pular as ondinhas de Iemanjá e tudo mais. Esportes, como a capoeira, foi trazido pelos africanos. De primeiro era uma luta que realmente matava e deixava a pessoa muito mal, mas hoje em dia ela se transformou mais em uma arte, né, marcial, mais um esporte do que propriamente dito uma luta. E nas festividades tem o maculelê, o reizado, congadas e maracatu, que eram festas como é que pode dizer, muito parecida com as festas de padroeiros, festas para exaltar os seus santos e tudo mais, como na religião católica, tá? Para facilitar o estudo da cultura brasileira, vamos mostrar a cultura em cada região.
A região norte é maior em extensão, possui duas grandes festividades populares: o Círio de Nazaré, do Pará, e o Festival de Parintins, que é a festa do Bumba Meu Boi da Amazonas. Já são festas quase que totalmente indígenas. Na região norte, a influência indígena é muito forte. Devido a isso, muitos pratos da culinária dessa região têm como ingredientes a mandioca e o peixe, que é uma coisa que sempre teve em abundância. O peixe e a mandioca na região norte é muito presente. Na região nordeste, é uma região toda banhada pelo mar. Muitos pratos da região são de frutos do mar, como por exemplo, sururu de coco, camarão, vatapá, peixes, caranguejos, lagostas, etc. Como manifestação de danças e festas, temos o maracatu, caboclinhos, bumba meu boi, ciranda, coco, risada, frevo, capoeira, cavalhadas, carnaval e festas de São João, que acontecem no interior da região. Todas essas festas que Tia acabou de falar têm a influência das três etnias, dos negros africanos, dos índios brasileiros e dos europeus, no caso os portugueses. Então isso tudo vai ajudar a compor a nossa cultura. Como manifestação religiosa, temos a festa de Iemanjá e a lavada das escadarias do Bonfim. Bem, isso é mais lá na Bahia. A gente que mora aqui no Nordeste sabe que aqui mesmo não tem isso. Aqui no Nordeste, aqui em Campina, a gente não vê muito isso. Então, eles às vezes colocam muito como geral, mas é muito particular em cada lugar. Alguns pratos típicos são carne de bode, carne de sol, sarapatel, buchada, bolo de rolo, cocada, pamonha, tapioca, feijão verde, etc. O feijão verde a gente vê aqui, a carne de bode, a carne de sol, a buchada, o bolo de rolo é mais para Pernambuco, cocada, pamonha, tapioca. Isso a gente vê mais aqui do que as primeiras comidas que foram colocadas. Já na região sudeste, a culinária do sudeste tem influência das três etnias, indígena, europeia e negros. Aqui no Nordeste também tem. Os pratos típicos são muquecas, capixaba, pão, muitas coisas que foram vindas de todas as etnias, tá? Região Centro-Oeste. Essa região também recebe influência dos povos paraguaios e bolivianos, porque foi mais o pessoal ali indígena, os espanhóis que vieram mais do interior do continente para dentro do Brasil, tá? E na região sul, destaca-se a influência dos migrantes portugueses, espanhóis, alemães e italianos. As festas típicas são a festa da uva, a Oktoberfest, o fandango, a congada, a dança de fitas, a tirana, a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, etc. Na culinária, temos o barredo, o chimarrão e o churrasco. Então, a região sul ela é a mais distante da gente, assim, a mais distante da cultura do resto do país, principalmente nordeste e sudeste, porque ela foi, como é que vai dizer? Foi colonizada por europeus que não são só os portugueses, mas que tem de vários outros países da Europa, tá? Mas, tia, esses portugueses, esse povo que veio de fora, eles são brasileiros? Os primeiros que chegaram não eram. Eram portugueses, eram espanhóis, eram franceses, holandeses, mas depois se tornaram seus filhos, seus netos, seus bisnetos, e hoje todos somos brasileiros, mas descendentes de todos esses povos, tá? E todos esses homens que vieram de fora, essas pessoas que vieram de fora, eles são migrantes. E o que é migrantes? São pessoas que saíram do seu local, do seu país, do seu estado, para ir para outro lugar. Então, eles migram para sair. Em busca de quê? Às vezes de crescimento de renda, de dinheiro. Às vezes porque precisa sair, como por exemplo, os bolivianos que não conseguem mais viver lá porque é tudo muito caro. E cada um migrante vai ter um motivo de sair. Por exemplo, migrantes
Toda pessoa ou grupo de pessoas que mudam do seu lugar de morada para outro por tempo indeterminado, como muitos portugueses vieram e ficaram aqui até hoje. Em geral, o migrante tenta buscar um novo lugar para viver e trabalhar com condições melhores que a sua de origem. Esse movimento tem dois momentos: a saída do lugar de origem e a chegada ao lugar de destino. Então, vai acontecer toda essa logística. Todas as pessoas que saem do seu lugar de natal e vão para outros são migrantes. Então, a gente vai ver isso, entendeu? Então, todos que não eram as comunidades nativas, os índios brasileiros, todos esses outros são migrantes. Os portugueses são migrantes, os espanhóis são migrantes, os bolivianos, todos que saíram de seus países e entraram para dentro do Brasil, que não haviam nascido aqui na terra, eram migrantes. Os africanos eram migrantes, todos que vieram e chegaram aqui dentro eram povos migrantes, tá? Espero que vocês tenham entendido. A nossa atividade vai estar no mural do Classroom, tá? E tia percebeu que de vez em quando tem uma quedinha de visualização nos vídeos, mas que não tem a queda das atividades. Então, isso vai começar a contar, vocês assistirem a aula, vai contar para vocês assistirem, para a notinha de vocês, tá? Então, vocês têm que assistir a aula, porque se não fosse necessário, tia não fazia, mandava só a atividade, tá certo? Um bom final de semana para todo mundo. Um beijo, até semana que vem.